Na semana passada você ouviu a primeira parte da conversa do FMG Finance Club com o Edson Mineiro e Vitor Péricles, lá da Lake Asset Management. E eles falaram das perspectivas de inflação para 2022, de PIB, além de outras coisas que estão impactando o mercado brasileiro. Os caras são fera, sabem demais. E como são gestores multimercado, a gente perguntou para eles sobre a economia global, principalmente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, às vésperas de um tapering da redução de estímulos. Mas para o episódio não ficar muito grande, a gente está trazendo essa segunda parte da conversa em primeira mão. E aí, o que você me diz sobre isso? Será que o Federal Reserve realmente causou uma inflação de ativos? Bom, hoje vamos ouvir a opinião dos nossos convidados, Mineiro, relator. Eu sou Arthur Horta, apresentador do FMG Finance Club, e você confere o episódio após a vinheta. Então, roda aí! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado no janeiro 22, de hoje até o fim do eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda ali, igual o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Queria até aproveitar esse momento para a gente poder falar de outros mercados. Como é que tá a visão de vocês aí para o nosso querido S&P 500? Vamos falar dele rapidinho aí, o Vitão complementa. A gente está olhando isso aí, fica vendo o preço, mas na verdade tem muito o que falar dele. Um negócio que é oxigenado, na verdade não é que é oxigênio, é droga na veia mesmo, pelo Fed e defendido por ele, falar coisas que a gente já falou no passado, pô, tão absurdo, os price earning, aí o cara rebate e fala, não, mas eles estão ganhando dinheiro pra caramba, as empresas estão, e a questão das recompras, né? O ano passado o país viu os buybacks, eles foram proibidos e graças à injeção de dinheiro aí, o mercado seguiu subindo. Juro a zero, os caras na festa, teoricamente dando dinheiro, o Fed bancando a brincadeira. Do ano passado, antes da pandemia para cá, ele já, acho que fecha esse ano, vão ser mais 5 trilhões de dólares, né, que ele injetou, aí se tirou que a China pôs, não foi tanta coisa, mas aí vem o BCE, mas a Japão e a Inglaterra, dinheiro pra caramba, então fica sustentando aquela farsa ali. Né? Vamos ver até onde vai, mas é aquela coisa, com dinheiro na fria e juros zero, os caras estão acostumados, né? O drogado fica lá viajando. Eu comecei a ficar muito preocupado ali quando eu vi, porque realmente quando você olha em número de múltiplos, as empresas não parecem caras, né? Pô, Facebook 20 vezes lucro ou Magazine Luiza 200 vezes lucro, né? Então, assim, realmente não parece caro, mas aí depois eu fui olhar um outro que é o Free Cash Flow Yield real, né? Real. Ali quanto que você está ganhando mesmo, quanto que a empresa está gerando de caixa. E aí você tem um problema imenso, parece que nada ali se paga mais nos Estados Unidos, né? Não paga, faz tempo. E a gente gostava de olhar o site do Schiller, né? O professor Schiller, ele tem um site, eu não sei o que é Schiller, aí ele tem vários múltiplos ali e todos corrigidos. Alguns nominais, outros corrigidos, e tem um índice dele lá, o PI Schiller, que ele pega o price earning, põe inflação, e talvez até uns anos aí estava 28, alguma coisa, ou assim, um número boçal, deve estar até pior hoje. Então, enquanto houver essa liquidez e um Banco Central disposto a defender, ali está complicado.
não sei o dia que explode na cara dele por algum evento. Agora, Nos Estados Unidos ali, as empresas americanas, essas da Edtech, elas vivem no mundo inteiro, né? Mas o resto, cara, você tem que viver com o país que você está tendo a questão demográfica ali. Você tem a questão de renda e emprego, que eles estão empobrecendo, né? Falando você vai ver ali a população do interior, o cara médio, questão de trabalho, renda, emprego, o pequeno produtor rural, o pequeno fazendeiro que não consegue produzir para fechar o ano, né, produzir, vender e ganhar algum. A população, a classe média baixa ali também está estrangulada. Difícil. Tem um documentário, mas é coisa de comunista, um ex-secretário de trabalho do governo Clinton, acho que é Robert Reich, chama Salvando o Capitalismo, se eu não me engano. Tem no Netflix, não sei se vocês já assistiram. Tem no Netflix esse. Boa indicação, boa indicação. E ele fala disso, né? Que ele vai para o interior, vai para as capitais do interior, ou pequenas cidades, e vai falar com um pequeno empresário e com aquele cara empregado, tanto o caixa do McDonald's, quanto um emprego médio. E mostra que o cara está fudido. E agora ainda tem mais uma, porque o cara já está fudido, você imagina residências lá que andaram dobrando de preço, subindo 50% nesse último ano. Deu uma porrada no preço de habitação. Ela chega no aluguel também. Mas o S&P é isso, com essa liquidez, cara, foge a racionalidade. Vai achar uma porrada de razão para vender, para achar ele caro, mas, eu já fiz a minha parte nisso aí, então, porque a gente já deu um burro em ponta de faca, essa porra desse S&P. Todo dia a gente falou, o vento falou, pô, acho que essa porra vai subir. Sei lá, vamos comprar. Eu falei, nós vamos cair naquela do último burro, o último virar burro, vamos ficar com a placa, né? Não mexa com isso não, deixa ele. Vamos entrar na compra, disso vai dar uma boa. Eu nesse... diga lá. Não, diga, restaram meio fora. Sobre o S&P, claro, a gente pode olhar para ele da maneira crítica, como vocês comentaram. Por exemplo, o Edson falou do Schiller. O Schiller ele só está abaixo do que chegou ali no estouro da bolha.com ali, que foi o máximo. Ele já está bem acima da crise de 29, bem acima do que valia antes da grande crise financeira de 2008, muitíssimo acima daquela Black Monday. Então, acho que a gente nem tem que perder tempo mais discutindo isso. É óbvio que ele está inchado. Por múltiplos, ele está muito inchado até já. Só que, por outro lado, Arthur, o que aconteceu no mercado de Treasury esse ano também não faz sentido, na minha opinião. Então, olhando os dois em conjunção, eu vou seguir na minha visão, na minha retórica, de que não faz sentido para mim dois ativos, eu vou chamar de ativo cíclico, que um é esse mercado de equity americano e o outro é o de taxa de juros, tá? Esquece Treasury em PU, pensa ela em taxa. Para mim não faz sentido esses dois ativos cíclicos terem um descompasso tão grande, ou seja, se eu tenho uma economia que me dá respaldo do ponto de vista de atividade, que me dá respaldo do ponto de vista de earnings das empresas, para ter um mercado de ações no patamar que está, como, por exemplo, um Schiller, no patamar que está, um PE, mesmo que seja, enfim, por várias métricas, empresas de tecnologia que não dão resultado, só dão prejuízo, mas estão no patamar de múltiplo de PE no que estão. Se eu tenho, por um lado, uma economia que me dá respaldo para ter um mercado acionário nessas condições, o mercado de juros está errado. Ele deveria ter mais taxa, porque eu já deveria estar colocando
naquela expectativa de taxa de juros, o desfecho de tudo isso, que é o quê? Uma economia com mais atividade, mais inflação, óbvio. No começo do ano havia, no começo do ano não, eu vou dizer, até 2 meses atrás, com certeza até bem antes, sei lá, 1 mês ou 2 meses antes do Jackson Hole, havia uma discussão que eu achava que estava na direção correta a respeito de riscos inflacionários americanos, né? O mercado tentava precificar isso da maneira correta, no meu entendimento. Então, apesar do S&P estar onde ele estava, o mercado jogou, por exemplo, o yield da Treasury de 10 anos até perto de 2%, 1,80 ali. E, no entanto, depois a correção que veio, ela foi uma abertura de uma boca de jacaré de novo, né? À medida em que o Fed, o Powell, todas as declarações de dirigentes foi na direção de que, calma, eu estou muito confortável em manter a instância de política monetária como está, quantitative easing do jeito que está, uma pressão, uma inflação corrente rodando aí acima da meta por um bom tempo, não tem problema, legal que está acontecendo isso. Então, nesse sentido, vocês fiquem sossegados aí que eu não vou fazer nada. E você teve uma correção muito forte no mercado de Treasury também, e o mercado de ações continua subindo, por óbvio. Ele só ia fazer esse caminho mesmo. Tudo que o Federal Reserve conseguiu de 2008 para cá foi inflar ativos e não preços ao consumidor em alguma medida, né? Não atividade econômica. De novo, isso volta para a mesma discussão que eu estava tendo de Brasil, de que eu não acredito em política monetária como indutora de crescimento econômico a médio prazo, longo prazo. Então, pensando, já falando desse mercado externo, que você comentou de S&P e olhando também para a Treasury, eu acho que tem alguma correção para acontecer daí, tá? Acho que vai chegar um ponto onde o Federal Reserve não vai mais conseguir ignorar a inflação, ela é real e ela existe. Houve algum benefício recente por conta de queda de preços de commodities, estavam corrigindo um exagero anterior, como o Edson sempre fala, nunca acreditou nesse papo de superciclo de commodities. Aí não existe realmente superciclo de commodities, mas havia uma pressão de commodities, né? Como elas voltaram, o mercado olhou e falou, pô, legal, ajuda a inflação, né? Mas não tem como você ter jogado, você ter inflado o balanço do Fed no primeiro momento, naquela crise, em 4 trilhões, e nesse de agora, mais 5 trilhões até o fim desse ano. Estou viajando, Mineiro, virar 9 trilhões para o ano que vem. Mais 5 trilhões esse ano e não produzir inflação, cara. Se isso não acontecer, é melhor a gente rebutar o mundo. Mas também está errado esse mercado aí. É a morte da inflação. Né? É a morte de tudo, cara. Entendeu? Não faz sentido. Então, ela vai ter que vir em algum momento. Ela deve vir. Quando isso acontecer, que o Federal Reserve começar primeiro a fazer esse taper, né? Ir reduzindo a injeção nova de liquidez até o ponto em que ele normaliza isso, promover aumento de taxa de juros e, de fato, começar a normalizar o balanço dele, não tem como, na minha opinião, dado que o que ele conseguiu majoritariamente de 2008 para cá foi uma inflação de ativos, não promover uma correção significativa, por que não dizer grande, em ativos de risco, mercados emergentes. A gente vai sofrer muito com isso. Eu não quero estar por perto quando isso acontecer, ou eu quero estar ganhando meu dinheiro com isso, entendeu? Porque vai ser feio, não tem como não ser feio, entendeu? Mas o que a gente vê agora, o Mineiro até brincou, pô, caramba, com o último Bear vira Bull, ferrou, o que eu estou olhando lá fora é o que todo mundo comenta. Eu vejo ele... Você olha no gráfico diário, por exemplo, que é o que eu olho com mais frequência, ele segue respeitando essa média móvel de 50 dias dele faz... Desde quando isso aqui? Desde o low do ano passado, da pandemia, praticamente. Média móvel de 50 do S&P é fortíssima. Tem vezes que nem chega lá, né? Tem vezes que nem chega. Para ensaia, bater lá, o mercado já entra comprado. Passou, acho que 3 vezes. Ele tentou 3 ou 4 vezes, de fato, passar aí e não deu conta.
Não dá, é muito dinheiro, Arthur, rodando, cara. Não tem muito o que fazer. As empresas estão dando lucro, não tem ninguém perigando. Você tem, crédito, dinheiro ali, os caras lá. Enquanto ele não começar a mexer, a gente vai começar a ver agora, quando aquecer essa discussão sobre o tapering. Né? Nós vimos, a Yellen fez aquele tapering, e eu acho que o Vitor viu alguém do Fed falando como espera, ou foi o Larry Summers que falou, qual que é a expectativa dele, da velocidade do tapering, ou de como será, porque se fizer um modo Yellen, é assim, eles discutem agora, para talvez em março do ano que vem começar, baixando 10 bilhões por mês, e depois mantendo o reinvestimento dos cupons e dos vencimentos. Ele só baixa a emissão de 10 bi. Né, em 10 bilhões, porque são 120 bilhões por mês que ele tá emitindo e comprando de bonds. Né. Então, vamos brincar. Se ele agora, semana que vem, ele falar que vai começar a baixar a partir de dezembro ou janeiro, ele vai terminar isso daqui a um ano, em dezembro do ano que vem, que ele vai parar efetivamente de emitir. E vai ter colocado na média aí mais uns 700 bilhões no sistema. Né? 700 bilhões. Olha a boçalidade disso. Em 2008, os caras esperavam que com um TRI eles resolviam a confusão. O cara hoje já tem 1 ano e meio que ele já emitiu quase, só de novo, fora o que eles puseram, mais o fiscal ali americano, essa confusão toda, só do lado do Fed de dinheiro novo aí, ele já botou 2 tri, praticamente 2 tri. E ainda vai mais do que ele já tinha. Então, se for um tapering à la Yellen, vai ser isso para depois continuar reinvestindo, para depois pensar em juros. Aí teve alguém que falou uma proposta, eu não vi quem, o Vitor me contou, que o cara falou que acha que assim, que eles começam a baixar. Né? Como é que era, Vitor? Começa a baixar e logo depois começa a subir o juros? Era a expectativa a expectativa do Dudley, na verdade. Ele falou isso, ele enxergava as 3 etapas. Primeiro, você vai fazendo esse taper aí, como você comentou, até parar de emitir novo, né? Mas só vai no reinvestimento. Aí você promove algum aperto de Fed Funds, sei lá, até o patamar de 1,5 de taxa aí, para ver como que o mercado vai, e a partir daquele momento você começa a tentar promover uma normalização de balanço mesmo, começar a tentar reduzir o balanço. Mas ele enxergava isso num prazo longo pra caramba, entendeu? Ele falou, mas se ele fizer isso, se a gente olhar o retrospecto passado, no meio do caminho ele vai gerar uma crise. Exato. Exatamente. Um pânico só para contextualizar aqui o ouvinte, se eu não me engano, as expectativas hoje estão de tapering começando em janeiro do ano que vem, aí na faixa dos 15 bilhões por mês, de redução de compras de ativos, e elevação da taxa aí básica lá dos Estados Unidos, dos Fed Funds, em meados de 23, e segundo ou terceiro trimestre, isso. Ou seja, é longo, né? Bem longo. Longo. Se ele fizer 15, ele vai terminar ali para agosto, setembro, julho, agosto, por aí. Tipo, né? O que a gente ouve é um ritmo assim, o mercado toleraria até 30 por mês, mas assim, a expectativa é entre 10 e 15. Eu acho que eu entendi o que o Vitor falou aí, que o do Dudley é aquela assim, eu baixo, quando eu zerar, aí eu começo a subir o juro. Isso. E se tudo der certo, depois eu começo a mexer no balanço. Isso. Mas essa questão do balanço eu não ouvi de parte nenhuma, mas para mim me parece muito recessiva, né? Porque o que aconteceu? A Yellen começou a baixar, ela resistiu, mas acabou fazendo o taper. O Powell pegou aquilo ali já terminando. Deixou rolar um tempo, começou a mostrar que ia subir o juro. Cara, ele subiu o juro durante um ano, na última alta, no mês seguinte, ele já bombou e já anunciou que ia baixar.
porque o mercado deu faniquito. Além dele ter subido, ele estava enxugando o balanço. Ele tinha ido para a fase 2 do tapering, que é o que está vencendo, eu não vou recomprar. Isso. Assim eu vou. O que vence eu não renovo, o que me pagam de cupom eu também não recompro, não reaplico. É dessa maneira que ele vai baixando. Isso. E vai levar anos, se ele quiser normalizar. Eu acho que não vai normalizar nunca mais isso aí. Até o dia que queimar, explodir tudo. Mas não tem como. A gente discute muito isso. A gente conversa isso com certa frequência, assim, mas eu confesso que eu sou mais ouvinte nesse ponto. Porque eu acho que existe um momento em que estava tranquilo, mas os valores cresceram demais, assim, na minha opinião. Mas também ainda sou um ouvinte. Eu até defendo que eu acho que esse spread que abriu aí do S&P para mercados emergentes, mas isso aí eu faço um disclaimer que eu sou um cara mais do valuation mesmo. Eu acho que assim, aqui ainda existe um retorno real de empresas, sabe? E lá fora é o que o Damodaran chama carinhosamente de dança das cadeiras, né? Exatamente. Assim, eu até a gente é bem oposto, sabe? Assim, ele olha muito empresa, não sei o que e tal. Exatamente. Eu olho só a economia. Eu tô acompanhando cada vez menos, tipo, mercado, tipo, preços todo dia, etc. E o Arthur cada vez mais, então. É a dança das cadeiras. A música para, só que, na verdade, cada dia que passa, não tem mais cadeira, tá todo mundo dançando. É isso. A música vai sentar onde? Pula da janela. Só não fica na sala. Eu acho que agora o mercado tem alguns motivos, assim, para não preocupar. O último CPI veio ok, né? Assim, a gente tem também agora os estados lá fora, né, dos Estados Unidos, né? Tirando os cheques, a Europa também sinalizou, entre aspas, tapering, né? Bem entre aspas. Mas assim. Não foi, eles falaram que aquilo foi só uma recalibração. Recalibrar. Não foi ainda uma redução no nível de recortes, tinha me fugido esse termo, recalibragem. Foi isso que, com essas palavras. Mas assim, então acho que o mercado tem essas coisas no curto prazo para não preocupar e tal, mas pô, fazendo uma analogia aqui com o equity de novo, teve um pessoal que comprou aquela opção Cogna C40, pô, março de 2022, a ação não vai estar menos de R$4, pô. Março de 2022 é logo ali, né? Assim. Então, o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais claras, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Arthur. É um grande C, mas eu olho o S&P e vejo que ele hoje está 38%, 40% acima do que ele estava pré-pandemia. Se não tivesse tido a pandemia, não tivesse tido esse puta relaxamento de política monetária do Federal Reserve, essa injeção de dinheiro, tanto por política monetária quanto por fiscal, que foi estrondosa, ímpar na história humana, será que ele estaria os mesmos 38%, 40% acima do que estava pré-pandemia? Creio que uns 11%, 12%. Faz sentido, né? Assim, certas coisas, tudo bem. Eu estava falando antes, caiu o meu áudio, mas eu estava falando para você o seguinte: você olha ele no diário, ele respeita essa média móvel dele de 50 dias, desde o low da pandemia quase, desde maio do ano passado, né? Ele não cai, cara. Esse mercado é absolutamente disfuncional. Ele é disfuncional. Entendeu? Ele não tem realização. Existe alguma coisa impactando esse mercado constantemente para cima que impede que ele tenha realizações saudáveis, inclusive. Ele é disfuncional, né? E não dá para ninguém negar isso. Só que qual que é o problema? Você surfa. Se você tem o presidente, o banqueiro central do país que emite a reserva do mundo, reserva monetária do mundo, dizendo para você ficar tranquilo, que a festa continua, só falta o cara dizer isso, né? Calma, galera, a festa continua. Segue aí. O cara praticamente diz isso, vai vender para quê? A gente surfa, pô. Enquanto a gente tá falando isso aqui, o IVBB11 tá lá tranquilo, dolarizado, subindo, fazendo a função dele na carteira. Exato. Então, assim...
A gente tende muito a esquecer como é que estava a economia pré-pandemia, né? Assim, 19 teve aquela coisa da guerra comercial e tudo. Estava todo mundo falando, não, vem recessão por aí, vem alguma coisa. Teve inversão das taxas lá Eu em achava, né? 2019, essas Finalzinho de coisas ciclo todas. mesmo. Tava todo mundo, tipo, não, já estão precisando aí aumentar o nível de estímulos. O Powell já estava reduzindo as taxas antes da pandemia vir, depois que ele foi e cortou de uma vez. Mas, assim, a gente não pode esquecer também o que estava antes, né? Depois a gente teve um desses recessão e a recuperação mais rápida da história também. É claro que aí a gente vê isso simplesmente no mercado, porque quando você vai olhar para a economia real, isso não acontece dessa maneira, né? A economia ainda, a gente vê no mercado de trabalho americano, isso é outro tema que eu queria puxar, inflação e mercado de trabalho americano, que aí é o que o Fed está monitorando para poder fazer o tapering, para poder reduzir juros lá na frente, né? Então, assim, mercado de trabalho ainda muito deprimido, o último payroll e a expectativa de todo mundo era tipo, sei lá, uns 700 mil empregos e vieram 235, se eu não me engano. Então, assim, a gente vê a inflação agora entrando mais nos eixos, mas ainda riscos aí muito no radar lá fora. A gente não sabe, aí vai precisar de uma terceira dose. Os países desenvolvidos estão estagnando em taxa de vacinação, qualquer mutação aí diferente, pronto, foi por água abaixo o esforço de vacinação. Então, tem várias coisas que preocupam ainda o mundo inteiro, né? Apesar de a gente ser um pouco mais otimista. Mas, assim, pensando em como estava antes e como está agora, assim, isso é legal. Mas assim, puxando para esse lado de mercado de trabalho, inflação americana, o que vocês têm visto? Irene, só vou deixar o Edson falar bastante também, mas só a respeito do mercado de trabalho, eu tenho uma opinião que talvez seja meio polêmica, ou não, mas eu observo uma relutância do pessoal em aceitar isso. Não tem nenhum sentido. Nessa altura do campeonato, eu ainda estou dando cheque. Não tem nenhum sentido, nessa altura do campeonato, ainda está dando qualquer tipo de auxílio. Se você tem números de atividade que são surpreendentes em termos de recuperação, tudo bem. Eu vou te dar a mão à palmatória de que, em nível, a gente está recuperando o que sofreu com a pandemia e que o mundo antes não estava tão tranquilo assim. Mas se eu estou numa dinâmica tão boa de recuperação de atividade, já não tem mais nenhum sentido eu estar dando esse auxílio. E o polêmico, da minha opinião... Mas já estão vencendo agora também. Mas até agora, o que eu acho que tem de polêmico, na minha opinião, é que eles produziram uma distorção também do mercado de trabalho, uma disfuncionalidade. Eles produziram um choque de oferta, Irene. A pessoa não precisa procurar emprego. A gente olha, quando a gente vai olhar as aberturas, né, do mercado do trabalho, você vê especialmente, aquelas fotos, né, do Wall Street Journal e tudo, faltando frango. Todo tipo de mão de obra, motorista de ônibus de escola. Eu vi uma hoje, acho que no New York Times era isso. Trabalhadores de escola, assim, tá uma coisa absurda. Faltando frango no KFC, sabe? Umas coisas muito... Outro dia eu fiz um mismatch absurdo. Milkshake na Inglaterra, vocês viram esse? Na Inglaterra. Não vi, esse eu não vi. Financial Times saiu. KFC. Acabou o milkshake na Inglaterra. O pânico está instaurado. Não, e assim, as prateleiras do mercado vazias e o pessoal, uns meses atrás, dando iPhone se você entrasse no McDonald's e ficasse 6 meses. Umas coisas assim, bem... Né? E isso é uma coisa que eu queria resgatar aqui antes de deixar vocês falarem, gente, desculpa, mas de uma palestra, né, do Ben Bernanke com o Mohamed El-Erian. Eles têm uma visão um pouco diferente em relação à inflação. O Mohamed acha que vai ter uma inflação um pouquinho mais persistente no curto prazo, devido justamente a esses mismatches aí no mercado de trabalho e também na cadeia produtiva e tal. O Bernanke, ele já acha que vai entrar no eixo mais rápido, como a gente, nesse último dado, viu que está entrando. Mas uma coisa, assim, que ambos concordam é que... uma fala que foi super interessante para mim, assim, do Bernanke, fazendo um paralelo entre as crises de 2008 e essa crise mais recente agora que a gente teve em 2020, é que em 2008 você teve, que nem o Vitor falou, assim, uma pessoa para chegar e falar, olha, eu garanto aqui, sabe, eu dou a confiança. Agora, no ano passado, você não tinha como confiar, especialmente na economia real, né, essa coisa, porque era um vírus, é uma coisa que não tem como você, né, você tem que meio que desconfiar de todo mundo, e era isso que estava freando a economia, não um fator mais, sei lá, assim, de juros ou o que quer que seja, né? E isso, assim, foi uma coisa totalmente sem precedentes, então é muito difícil de comparar com qualquer outra situação anterior, mas tem sido
assim, do ponto de vista, assim, de curiosidade, né, mais, vamos dizer, científico, muito interessante a gente observar o que a gente consegue produzir, fazer, assim, do ponto de vista da política econômica, né, até que ponto ela consegue chegar. Pensando aqui, quando você estava falando aí, Helena, imagina se as duas crises, inverta elas. Uhum. Como é que seria, né? Se a 2020 fosse lá e a de lá fosse cá. Porque lá você teve uma crise de dinheiro, do sistema, de crédito. Uhum. Então, e aqui você teve uma coisa, veio um vírus, né, desmontou, e todo mundo ficou perdido, achava que a economia ia ferrar, e muita gente achou, eu me coloco como um deles, que o impacto, a dimensão dessa merda toda, desse Covid maldito, eu usava a China como proxy. E na China não aconteceu nada perto do mundo. Né? Parou 2 semanas, quer dizer, 1 mês e meio, voltou, vida que segue, com algumas restrições, as coisas vão acompanhando. Vacina vem e arruma rápido. E não foi nada disso. Eu acho que olhando o mundo hoje, claro que não desconsiderando o tanto de os milhões de vidas aí no mundo inteiro que foram perdidas, famílias e tal, olhando pelo lado econômico, financeiro e tal, a economia foi muito bem, os PCs reagiram e o mundo, os mercados esperavam que eles reagissem como reagiram. Aí vem um ponto. O Russell Napier falou há uns tempos atrás aí a respeito de que ele não esperava inflação, agora está esperando, e dessa situação toda no futuro. Aliás, eu não vi ele falar isso, eu não assisti à declaração dele. Eu vi quem estava falando isso foi o Fernando Ulrich, né? Ele que no YouTube estava comentando uma entrevista do Russell Napier, que tem um agente novo nesse jogo todo, os governos. Então, por certo lado, o fiscalismo, se antes a vergonha na cara com os bancos centrais imprimindo dinheiro já tinha passado, ele perdeu a vergonha na cara, os bancos centrais perderam a vergonha na cara. Somente o americano. O japonês já não tinha vergonha há muito tempo, né? Ele criou a coisa, no final o nego copiou ele. Agora os governos perderam a vergonha. Você tem esse outro agente, o Russell estava colocando isso, e é um agente, não sei, vamos ver, estabilizou, mas em algum momento pode fazer o contrário também. E é o dono ele é o dono da maquininha de imprimir dinheiro. Aí agora nós tivemos, além dos bancos centrais, os governos imprimindo dinheiro e falando, vai, toma um cheque aqui, toma ali, a confusão que virou. E o que é mais triste, eles acharam o caminho do cofre, né? Principalmente lá fora. Opa, tá ali. Né? Qual que é o efeito disso no futuro? Então aí a gente volta a tudo, quando da sua pergunta do S&P, naquela discussão que a gente estava falando. Por que você vai brigar com esses caras? Aliás, a própria Yellen, em 2015, né, antes dela sair do BC ali, um ano antes dela sair do Fed, ela falou que em Jackson Hole que estava estudando na próxima crise, depois de reajustar juros e tal, a economia andando, mas numa próxima crise, quais instrumentos eles usariam. E ela já disse, né, que seria pedir ao Congresso autorização para o Fed comprar ações. Que é o que o BOJ já faz. Né? Ele é dono de 30% da bolsa lá. Né, das ações, é o grande sócio. Né? Dizem que é capitalista. Puta, não. 30%, vou privatizar. Vou falar para o Paulo Guedes ir lá privatizar essas ações do BOJ ali, revender tudo em 90 dias. É uma mudança de paradigma total, né? Em fazer política econômica, em tudo isso. Aí, assim, muitas vezes a gente também tem uma problemática aí também de adaptar os modelos, adaptar as expectativas. Então, tem um descompasso enorme entre o operador da mesa e o pessoal lá, os economistas e os formuladores de política, porque
realmente, assim, eu gosto muito de acompanhar todas essas coisas, né? Então, assim, uma coisa curiosa, assim, eu acompanho o pessoal do FinTwitch e o pessoal do EconTwitch, né? Então, o pessoal que está pesquisando macro de fronteira e tal, para ver, assim, realmente as motivações por trás de QE, assim, a base de sustentação. Essas duas situações aí, elas queimaram todos os livros, né? Uhum. Tanto o Fed. Os livros estão mudando, é isso. E agora os BCs de novo e os governos. Né? Uhum. Então, o que levou também? Qual que é o novo normal de dívida PIB? 100%. Uhum. Nós estamos com 80%, né? Os caras estão com 100%. O nosso problema é outro. É a falta de vergonha na cara de ficar metendo a mão lá e tal. Né? É diferente. E também a qualidade e tal. Uhum. Mas o fato é que a métrica mudou. Totalmente. Então, isso é um fato. E um outro ponto que eu queria ressaltar também, Arthur, a gente estava falando do S&P, do preço dele voltar a cair, eventualmente seja uma crise, ou ele entrar num processo de realização que não tenha nenhuma reação do BC, porque até hoje a última que teve foi em 2018, né, no final de 18, começo de 19, que ele teve. Em setembro de 19, quando ele lançou o QE, que não era QE, e já vinha baixando os juros ali, né, o Fed, ele mostrou que ele não admite nenhum tipo de risco de realização na Bolsa lá nos Estados Unidos. Ele virou um interventor de primeira instância, não só em crise, em qualquer situação, porque ele sabe o tamanho da merda que ele arrumou. Agora, para a gente ter algum tipo de... Você tem uma crise que não sei, impensada, ou o último caminho, o único caminho que tem realmente para um negócio desse, é uma crise de crédito. Que aí, essas medidas lá atrás, elas sanaram a situação. Então, quando que você teve crise de crédito, se não me falha a memória, nesses últimos 120 anos? Em 1930, você teve uma em 1919, 20, que causou um fundo na Bolsa Americana, não é pouco falado, mas teve ali, mas não teve uma dimensão tão grande, mas é um dos fundos grandes ali. Depois, em 1932, que foi o fundo da brincadeira, causado lá em 29, que foi uma crise de crédito, né? Que deu uma quebradeira, mas na época o Fed tinha vergonha na cara, ele não se metia, deixa aí o pau quebrar. E quebrou também, depois eu acho que eles se arrependeram. E 2008. No resto das outras situações... 80 também, não? 80 também, aquela questão da crise de dívida. 80 você teve a dívida dos pobres aqui, dos mas não lá, né? A confusão lá já vinha causada porque em 1971, 72 ou 73, ele quebrou o padrão ouro, né? O Nixon, pouco antes de renunciar. Então isso já vinha com algum problema de geopolítica, então você teve também a questão da alta do petróleo, que gerou inflação, e eles passaram a década toda na inflação. Chegou no final de 78, 79, começou aquela confusão no Irã, que depois descambou para a guerra Irã-Iraque, mas aquilo ali também, o ouro explodiu, também em reação do petróleo, da inflação e tal, que faz você chegar. Aí teve uma crise de financiamento aí nas dívidas, que aqui a América Latina, o primeiro impacto foi ali em 80, 81, alguma coisa assim, e foi ao longo da década de 80, foi se pagando a conta disso, via inflação, uma bagunça danada. Aí veio o ajuste fiscal. Estados Unidos terminou a confusão em 81, 82, quando ele subiu o juro pra caramba, arrumou a casa, começou a falar que ia fazer um arranjo da máquina pública ali. Paul Volcker, né? E a Bolsa, em termos reais, foi o segundo maior fundo do século XX, né? 1932 e 1982. Em termos nominais, você olha, ele ali não parece tanto, mas você olha em termos reais, era um buraco monstruoso que ele estava ali. Aí para frente arrumou. 2008 teve o risco de crédito, aí o BC entrou, acabou. Mas o que derruba a Bolsa mesmo é crédito, né? Mercados. Sim, a crise de crédito é muito mais... estrangula muito mais a economia, né? A gente até tem que pensar, eu
eu imagino assim, é a questão de quanto que cada tipo de crise reverbera na economia real, né? Quando a gente fala de crise que fica restrita mais ao mundo das ações, esse tipo de coisa assim, mais de equity, acaba que quando você olha para o agregado assim, da economia, vai reverberar, você vai ter problemas no mercado de trabalho, etc, etc. Mas não vai ser uma coisa sistêmica tão persistente e tal, que vai estrangular até as próprias possibilidades de recuperação econômica quanto crédito. 29, 82 e 2008, é crédito. E até a gente para pensar em termos históricos, assim, né? Hoje a gente vai aumentando a dependência, a codependência de todos os fatores da economia uns dos outros. Naquela época, talvez nem tanto. Bolsa era uma coisa bem mais restrita em termos de número de investidores e tal. Hoje em dia, você tem já o efeito riqueza aí de redução de taxa de juros, mas realmente tendo repasses, né? Nos Estados Unidos, aí, metade da população investe em bolsa e por aí vai, né? Tanto que o tamanho do mercado financeiro inflou, né? Acaba que vira uma coisa que estremecimentos que antes poderiam reverberar muito menos na economia real e, consequentemente, na habilidade de um país de produzir riqueza, hoje viraram uma coisa, assim, realmente estrondosa. Qualquer, sei lá, espirro do mercado financeiro tem consequências desastrosas. A crise inverteu, né? O gerador de crise é o próprio sistema financeiro. Uhum. Né? E ele é o primeiro a receber, depois ele arrebenta com tudo que está em volta. Uhum. Bom, pessoal, acho que já tem um bom tempo que a gente está conversando aqui, mas é porque a gente ficou falando de inflação, acabamos esquecendo de falar um pouquinho rapidamente do outro lado da moeda, né? É que realmente os bancos centrais, né, Japão, Europa, isso só se aplica a países envolvidos. O Brasil não pode fazer um negócio desse de jeito nenhum. Mas eles realmente imprimiram, né, dinheiro, aumentaram os balanços e não geraram inflação, né? Um exemplo bom assim é que a inflação da indústria nos Estados Unidos nos últimos 10 anos foi próxima de zero antes da pandemia. Então, realmente existe esse lado, né? E aí existe a tecnologia, que é uma grande força deflacionária, existe o envelhecimento da população, que é outra grande força deflacionária, e aí para contribuir com o debate, estou trazendo esse ponto rapidinho aqui. Mas então, queria agradecer a participação de todos, queria agradecer a participação da Irene, do relator, do Edson Mineiro, em mais um podcast aqui com o FMG Finance Club, sempre agregando muito conhecimento, muita experiência. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Manda um abraço para todo mundo aí do time Finance Club. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aceitaremos sempre. Muito bom. Sempre muito bom.